A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, meus queridos e amados líderes, agosto e setembro será o mês de maturidade. E nós vamos ver as cartas paulinas, das células, para dessas cartas tirar as mensagens. E cada semana terá uma reflexão sobre a carta dessa semana. E na semana que vem agora, a partir do dia 1º, na primeira semana de agosto, será a carta que Paulo escreveu aos Gálatas. E eu quero fazer aqui um breve resumo aqui dessa carta. Isso aí é só uma contribuição para os líderes. Queridos, como nós vamos falar sobre maturidade, nós entendemos que a imaturidade, ele é um veículo de condução muito rápido ao erro. Pessoa imatura, Quando essa imaturidade ela é teológica e doutrinária e espiritual, leva ao esfriamento e, por fim, ao afastamento do Evangelho de Cristo. Era o que estava acontecendo com os crentes da região da Galácia, que foram os convertidos na primeira viagem missionária de Paulo. Eles estavam sendo seduzidos a voltar aos rudimentos do Antigo Testamento, como a questão da circuncisão, que você vai encontrar em Gálatas 5, verso 2, com a questão da guarda do sábado, que você vai encontrar em Gálatas 4, 10. Então os judaizantes defendiam o quê? Que além da fé, eles precisavam guardar o sábado e se circuncidar. Então Paulo escreve essa carta para contestar esses rituais que já ficou para trás, que é da antiga lei. Então nós observamos aí como a imaturidade doutrinária e espiritual ela é perigosa. E isso está acontecendo nos nossos dias. Paulo chega a denunciar um outro evangelho. A partir do versículo 6, ele diz assim, do capítulo 1, admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então, Paulo chama essa doutrina do Antigo Testamento, de circuncisão, de guarda de sábado, como um outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. Então nós observamos que nos dias de hoje existem muitas doutrinas erradas, e que os crentes que não forem maduros, conhecedores da palavra, homens e mulheres de oração, eles vão ser seduzidos por essas falsas doutrinas, que muitas vezes são até teológicas, mas não são espirituais e nem tão pouco são cristãs. Por exemplo, a guarda do sábado, a circuncisão, é teológica? Mas já passou, é do Antigo Testamento, não é do Novo Testamento. Então é importante vocês abordarem, líderes, na célula de vocês, a importância do crescimento espiritual e doutrinário, para que não sejamos enganados, como Paulo chega a dizer em uma certa ocasião, ser levado por qualquer vento de doutrina. Então nós vamos encontrar aqui no capítulo 3, do verso 1 ao 3, Paulo, deixa eu ler aqui para vocês, capítulo 3, do verso 1 ao 3. Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado? Só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pela obra da lei ou pela pregação da fé? Aqui, lei, Antigo Testamento, e fé, Novo Testamento. Sois vós tão insensatos que, tendo começado no Espírito, acabeis agora pela carne. Veja só, Paulo usa a palavra insensato. O que quer dizer insensato? Veja só, é um tom um pouco pesado, mas é necessário por um momento. O que quer dizer ser insensato? Falto de inteligência, lentos para compreender, entender a verdade, tanto moral como espiritual. Essa era a posição
dos crentes de Gálatas. Falta de inteligência, lento para compreender que não é mais necessário viver na antiga lei, na antiga aliança. O sacrifício de Jesus foi suficiente. Então a fé em Jesus Cristo é suficiente. Entendeu, queridos? Em Gálatas 1:6, que ele fala o seguinte. Isso aqui é alguns pontos para vocês refletirem. Admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. O que quer dizer isso? Ele usa a palavra tão depressa. Isso quer dizer o quê? Uma fé inconstante, tão depressa. Falta de constância, falta de perseverança na doutrina, na palavra. Isso acontece com o quê? Com crentes que não medita todos os dias. É o conselho que Deus fala para Josué. Medita nessa palavra de dia e de noite, Josué capítulo 1. Então, tão depressa, vocês deixaram tão depressa a palavra. Então, é uma inconstância, né? A sua fé, uma fé vacilante. Isso não pode acontecer com a igreja do Senhor. No verso 2 do capítulo 3. Só quisera saber isto de vós. Isso Paulo perguntando. Recebestes o Espírito pela obra da lei, Antigo Testamento, ou pela pregação da fé? Chama-se imaturidade doutrinária. Imaturidade doutrinária. Veja só como é importante a pessoa ser maduro, conhecedor da palavra. Eles já estavam voltando para os rudimentos antigos da lei. E no verso 3 diz o seguinte: sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, isso no capítulo 3, verso 3, sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. O que é isso? Imaturidade espiritual. Gálatas 1:6, tão depressa, fé inconstante. Gálatas 3:2, imaturidade doutrinária. Gálatas 3:2, só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pela obra da lei ou pela pregação da fé? Imaturidade doutrinária, não compreender a doutrina. Gálatas capítulo 3, verso 3, imaturidade espiritual. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora na carne. Mas o desejo de Paulo, que nós vamos encontrar no capítulo 4, verso 19, o desejo de Paulo: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Esse é o desejo do apóstolo Paulo, é o desejo de um doutrinador, é o desejo de um discipulador. Ele vai detectar a fragilidade espiritual, a fragilidade doutrinária nos novos convertidos, e ele vai lutar, ele vai perseverar para que aquelas pessoas sejam consolidadas, sejam firmadas na palavra de Deus. Então é uma carta, ela é até um pouco mais exortativa. Aqui ele faz a defesa dele, apostólica dele, porque os judaizantes queriam descredenciá-lo, mas ele faz a sua defesa apostólica, tá certo? Ele denuncia o falso evangelho, o evangelho da circuncisão, o evangelho da guarda do sábado. Mas Paulo não tem só exortação. Quando ele diz assim: recebeste vós o Espírito pela lei ou pela pregação da fé, mostra que aqueles crentes já tinham o Espírito Santo. Mostra que aqueles crentes já tinham o Espírito Santo. Mas, irmão, o Espírito Santo em nós, ele precisa ser alimentado. Ele precisa ser alimentado com a leitura da palavra, da meditação, precisa ser alimentado com oração, precisa ser alimentado com boas atitudes, comportamento cristão verdadeiro. Mas aí Paulo vai fechar essa carta fazendo uma lista das obras da lei e o fruto do Espírito, uma lista mais completa que tem aqui na Bíblia. Em Gálatas capítulo 5, do verso 19 ao 22, ao 23. Então ele faz aqui, coloca aqui, para que as pessoas possam
se sintonizar. Ele vai mostrar quais são as obras da carne que um crente imaturo pratica, pois as obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúmes, iras, peleja, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ele está falando para crentes que receberam o Espírito Santo, mas não perseveraram na fé nem na palavra. Mas aí vai botar aqui no verso 22, mas o fruto do Espírito, aqueles que perseveraram, é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Veja só, quando você persevera na palavra, persevera na fé, persevera na oração, o que você ganha da parte de Deus é isso aqui, o fruto do Espírito. E é isso que todo servo de Deus precisa. É isso que todos nós precisamos. Desenvolver o fruto do Espírito em nós. Mas é necessário ter uma comunhão com o Espírito Santo, ter uma comunhão com a palavra. Então, líderes de célula, que você sinta dores de parto, até que aquele novo convertido da sua célula que tem lhe dado trabalho, seja formado, seja formatado, que Cristo possa resplandecer na vida dele. O apóstolo Paulo chega a dizer em 1 Coríntios 4,16, em Filipenses 3,17, sede meus imitadores. Olha, líder de célula, esse é o seu desafio. Você ser um exemplo para os discípulos da sua célula. Tá certo? Que bom, né? Que todos sejam como você, um homem de Deus, uma mulher de Deus, de oração, de leitura da palavra, uma pessoa sensata, uma pessoa cheia da graça, cheia do Espírito. Então esse é o desafio, você fazer com que os novos convertidos da sua célula imite você, né, nas suas boas ações como servo de Deus, como uma serva de Deus. Tá bom? Eu espero ter contribuído em alguma coisa com essa reflexão. Que Deus abençoe e fique na paz.